Essa noite eu quero falar sobre o valor da mulher. Muitas vezes nós temos falado, temos ensinado sobre o dever, sobre as obrigações, sobre aquilo que Deus espera de nós. Mas hoje eu quero enfatizar o valor que a mulher tem, o valor que Deus colocou na mulher quando Ele a formou. É algo tão importante. Você vê que Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, Deus criou tudo. Criou o homem e viu que não era bom o homem estar só, mas Ele formou, fez uma auxiliadora. Uma mulher que o auxiliasse, que o ajudasse, que o cooperasse como colaboradora. Uma mulher que tivesse realmente intimidade com ele, que tivesse a sensibilidade para ouvi-lo, para que ele pudesse instruir. Deus fez uma aliança com o homem e nessa aliança Deus estabelece um casamento. E o casamento é algo que Deus institui como algo de grande valor. Os anos se passaram, tudo se passou. Mas os conceitos, a palavra de Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. Mas mudar aceitando a palavra. A palavra de Deus diz que quem acha uma mulher, realmente uma mulher, acha grande benevolência do Senhor. Porque a mulher é algo de valor. Eu vou citar aqui começar citando a importância que nós precisamos adquirir. 3 pedras preciosas: sabedoria, inteligência e conhecimento. 3 pedras que fazem toda a diferença quando nós adquirimos através do conhecimento e da palavra de Deus. E eu vou começar por 2 mulheres. A mulher tem uma capacidade de influenciar o homem para o mal ou para o bem. Ela tem um poder. Ela tem percepção. E nós vamos conhecer aqui uma passagem sobre a vida de Esther. A vida de Esther está lá em Esther 6 e 7. Ele diz assim, que Esther era uma rainha, nem precisa abrir, nós vamos falar. Esther era uma rainha que estava ali colocada por uma missão de Deus, mas só que ela não sabia. Mas ela estava ali naquele palácio. E tinha por tio o pai Mordecai. Era uma mulher inteligente, uma mulher de oração, uma mulher sábia, e que tinha todas essas qualidades e o conhecimento de Deus. E quando Esther está lá, foi designado para ela e para todo o povo judeu a morte, através de Amã. Amã, ele estava ao lado do rei e cobiçava as coisas do rei. E estava ali num mau propósito, não tinha um bom propósito. Mas quando Esther conhece ali e fica sabendo pelo seu tio Mordecai, o tio dela ficava ali na porta do palácio todos os dias, observando, ajudando e enviando mensagem para Esther. E Esther ouvia, ela foi criada por ele. Mas Amã era um homem que tinha uma mulher, e essa mulher de Amã influenciou ele de tal maneira, cultivando ódio, ira, cultivando nele, impulsionando ele a fazer coisas, a vingança. E nós observamos que quando uma mulher tem uma tendência ao mal, ela leva à perdição de toda a sua casa, de toda a sua família. Mas quando é uma mulher que
que ora, que busca a presença de Deus, que conhece, que tem a virtude do Espírito Santo, que aprende, ela tem um grande valor na sua família. Por quê? É uma mulher que ora. Nós vemos que Esther não só salvou a própria vida, mas também ela salvou todo o povo judeu. E de que forma? Com uma sabedoria vinda de Deus. Quando ela soube que estava designado a morte dos judeus, o que ela fez? Ela buscou em oração 3 dias e pediu para que todas as suas servas também entrassem em oração, orando e jejuando por 3 dias. Porque ela teria que ir falar com o rei e teria que reivindicar e mudar toda essa lei. Mas como? Se o rei não, mulher alguma poderia se dirigir a ele. Porque qualquer pessoa que dirigisse ao rei e ele não lançasse o cetro sobre ele, era a morte. Então ela estava arriscada na morte, mas ela era uma mulher de confiança em Deus, de oração, de jejum, e buscou do Senhor. Daí 3 dias, ela se apronta e se veste bem e fica perto, na sacada do palácio onde ele avistava. E ele então coloca o cetro. E ela recebe. Mas você percebe que ela, diante de uma sentença de morte de toda a família, provocada por Amã, ela não se precipitou. Ela adquiriu toda a sabedoria, experiência de Deus, instrução de Deus na oração, para que pudesse agir no momento certo, na hora certa e oportuna. Porque aquele que precipita peca, erra. E Deus nos chamou a uma aliança. Deus nos chamou a viver com uma aliança com Ele. E a aliança dele é para que nos instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Deus é o mais interessado em que nós tenhamos um casamento de sucesso, de vitória, de bênção. Deus, Ele proporcionou o casamento, a unção, a aliança no casamento, para que, através do casamento, nós pudéssemos levar ao mundo todas as coisas invisíveis, toda a glória de Deus, fazer conhecida diante dos homens. O propósito do casamento é que através da nossa casa, nossa família, nós podemos revelar ao mundo a glória do Senhor. E ali estava Esther. Ela disse, olha, rei. E ele disse a ela, o que você me pedir, te darei, mesmo que for a metade do meu reino. Pode pedir o que você quer. Ela disse, eu quero que o rei e Amã venha comigo nessa noite num jantar especial que eu preparei para o rei e para Amã. E ela foi, jantaram, e o rei insistiu novamente, o que você quer? Eu te darei tudo o que você quiser, mesmo que for a metade do meu reino. Por que, Chantal, o que você deseja? Ela disse, eu desejo que amanhã o rei e Amã volte a jantar comigo novamente. Porque o projeto dela, destruir o inimigo. Quem era Amã? Inimigo dos judeus. É aquele que instigou o rei e mandou uma ordem que todos os judeus seriam mortos. E Mordecai, enviando para ela, falou, olha, você tem que realizar, revogar essa lei, porque senão até você mesmo será morta, mesmo sendo rainha. Porque uma lei do rei se cumpre. E foram. Quando ele saiu do primeiro jantar, Amã, ele passando pela porta do palácio, ele olhou, Mordecai não se curvava para ele. Aquilo ele se irou, se indignou e chegou na sua casa. A mulher de Amã
o que ela fez? Olha, faça uma forca de 50 metros. Faça uma forca e mande o rei enforcar. Enforca Mordecai naquela forca. Mulher perversa. Mulher que não coloca brandura. Não calça os seus pés no coração, no evangelho da paz. Mas ela suscita ira, instiga ódio, vingança. Então ela leva o marido à perdição. Ela leva o marido à destruição. E ele, movido pelos sábios que estavam junto com a mulher, apoiando, então ele foi e fez uma cerca, uma forca. No outro dia, ele, chegando bem cedo, falou, vou dizer ao rei para que enforque Mordecai, e o rei vai enforcar. E quando ele se dirigiu para o palácio, o que aconteceu? O rei, pelo poder de Deus, pela oração de Esther, é isso que nós temos que entender. A guerra nós nunca ganhamos através de brigas, confusões, discussões, separação. Não. Quando algo se levanta contra nós, é na oração que nós vencemos. É na oração, é no jejum, é no clamor, porque o nosso Deus é Deus de justiça. O nosso Deus é Deus que dá a vitória àqueles que o buscam. Jamais desampararei. Mas o Senhor perturbou o rei e ele não dormiu a noite toda. O rei passou a noite sem dormir, perturbado, incomodado. Quando foi pela manhã, ele pediu, traga aí o livro de testemunhos. Eu preciso ler os testemunhos. Tudo que se passa no reino era registrado naquele livro. Tudo que acontecia no reino era colocado no livro. E ele, abrindo o livro, leu que Mordecai foi a pessoa que avisou o rei do projeto de 2 eunucos que estavam ali dentro da casa para matar o rei. E Mordecai avisou e livrou a vida do rei. E ele passando, ele olhou e disse, vem aqui, o que foi feito com esse homem Mordecai? Pela benevolência que ele teve, pela atitude dele de salvar a vida do rei, do projeto. O que ele fez? O que fizeram? Não foi feito nada. Não foi feito nada. E nisso ele ouve um barulho para falar com o rei, para enforcar Mordecai. Antes que ele chegasse, o rei disse, quem está aí no jardim? Está Amã. Chama o Amã. E disse assim, Amã, o que se faz com o homem que honrou o rei, que livrou a vida do rei, que está ao lado do rei e defendeu? Amã, naquela soberba e um coração perverso, ruim, disse assim, certamente aqui no reino não existe outro homem que possa ser honrado como eu. Eu estou ao lado do rei. Ele atribuiu a ele. Então ele diz, olha, se deve pegar o cavalo do rei, a veste do rei, a coroa do rei, e vestir esse homem, colocá-lo no cavalo, e alguém puxando o cavalo e dizendo, assim se faz com o homem a quem o rei quer honrar. Pois é, muito bom. Amã, então você vai, chama Mordecai, veste minhas vestes, a minha coroa, e você puxa o cavalo dele por toda a cidade. Por toda a cidade. E vai anunciando, olha aqui Mordecai, olha aqui Amã. Não deixe de cumprir nenhum item no qual você disse. E vai lá o Amã, puxando o cavalo,
e dizendo: assim faz o rei com o homem a quem ele quer honrar. Honrou o inimigo. Mas, quando foi à noite, ele voltando para sua casa, angustiado, a mulher, você já pode imaginar uma mulher, quando vê um homem daquele, o que aconteceu, o que ela falou, o que ela fez. Daí, ele foi, mandaram buscá-lo para ir no jantar. E nesse jantar, estava lá a rainha Esther, esperando o momento certo, a hora certa e oportuna. Você fazer algo certo no momento errado é um desastre. Você fazer algo errado no momento certo também é um desastre. Nós temos que fazer algo certo no momento certo. As mulheres costumam ser muito precipitadas. Quer resolver em 2 tempos. Sempre estão a errar. Por quê? Porque ele disse: não te deixarei, instruir-te-ei, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Esse é o nosso Deus. Ele é pronto para estender a mão. É Ele que traça os planos, a estratégia. É Ele que coloca na nossa boca palavra de sabedoria. É Ele que leva nós à vitória. É Ele que nos faz conquistar reinos, conquistar os nossos sonhos. Os nossos sonhos é parte de Deus. É Ele que nos faz andar altaneiramente. E é Ele que nos faz vencer em momentos de tribulações, em momentos de grande abundância, em seca, pelo deserto. Nós passamos, Ele diz assim: quando tu passares pelo fogo, não te queimarás. E se passares pelas águas, não te afogarás. Porque Ele é conosco para nos livrar, para nos dar estratégia. E nesse jantar, no momento certo, na hora oportuna, o que ela fez? Ela disse: olha, rei, fizeram uma lei, mais ou menos assim, e que ordenou a todos os judeus serem mortos. E eu, inclusive, aí foi a hora da revelação, porque ele não sabia que ela pertencia aos judeus, que ela era judia. Eles não sabiam. E ela então revela quem era ela. E ela diz: olha, se essa lei pelo menos fosse para levarmos, vender a nossa vida como escravos, como mercenários, como vende por aí, eu não iria incomodar o rei, mas é questão de morte. Fizeram para a minha morte, a minha vida. E o rei então diz: quem é esse homem? Quem é esse que levou e conduziu? Aqui, Amã, o mau Amã que está ao teu lado, que anda ao teu lado. O rei ficou indignado com Amã. Enquanto ele saiu para a sacada do jardim, o que Amã fez? Dobrou o joelho para implorar para Esther, para que não matasse, para que não deixasse, para que livrasse ele. Mas o rei entrando viu: escuta, Amã, até na minha casa você quer forçar a minha mulher? E aí entra um dos servos e diz: olha, do lado da casa de Amã tem uma forca construída. Ele diz: então enforca Amã nessa forca. Ele fez uma forca pela indução, porque a mulher instigou. E ele morreu e toda a sua casa morreu na própria forca em que armaram. Calçai os pés do evangelho da paz, diz o Senhor. Em paz que nós semeamos, que nós plantamos, que nós construímos, é em paz. Tempo de guerra ninguém constrói nada. Pessoas que andam em guerra nunca poderão construir nada, porque a guerra, ela não permite a construção de nada. Tudo que você tentar construir vai ser destruído. Nós vimos 2 mulheres, uma que livrou e a outra
Nós vemos que a importância de uma mulher num lar. Escolha dessa mulher que ora, que anda na presença do Senhor. Nós vemos também uma mulher inteligente, uma mulher que teve grande sabedoria. Nós vemos aqui Abigail, Nabal. Nabal era um homem rico, possuía grande riqueza. E Davi ficou ali por um tempo na vida, lá nas terras de Nabal, tomando conta do rebanho, tomando conta de tudo, porque ele se abrigou com o seu exército. Ele abrigou com o exército lá. Então, Davi envia uns homens para perguntar a Nabal se poderia dar água, comida, alguma coisa para o seu exército que estava acampado e que durante meses ele esteve ali cuidando do rebanho, cuidando das terras e não permitindo nada invadir. Nós percebemos que na hora era outro homem perverso. Mas esse homem, ele tinha uma mulher de sabedoria, ele tinha uma mulher de valor, uma mulher que sabe, como diz, esconder, uma mulher que soube esconder a fraqueza, que ela soube agir no tempo certo, na hora certa, oportuna. Sabedoria é você conhecer a Deus e saber usar os métodos de Deus no momento certo. Saber conhecer e livrar. E sabe o que aconteceu? Quando os servos de Davi chegaram com essa notícia, Davi enfureceu. E ele tinha um exército de grande poder. O que ele fez? Ele disse, vamos descer e matar a casa de Nabal e matar todos. Vamos destruir todo o povo. Mas os servos chegando e contando a mulher de Nabal, o que ela fez? Abigail, quando soube o que ela fez, Nabal estava preparando um grande banquete para aquela noite. Imagina Davi e o seu exército pegar eles uma noite, então eles estão bebendo e comendo e festejando. O que aconteceria? Morte. Ela saiu, chegou diante de Davi, se prostrou, se ajoelhou e disse, eu assumo a culpa do erro do meu marido. Eu assumo a culpa. Não leve em consideração a maldade de Nabal. Mas eu trouxe aqui todo esse mantimento, eu trouxe aqui carneiros, bebida, comida, para você dar aos seus servos. E ele diz, sabe por quê? Porque você é um homem bom e defende as coisas de Deus. Você guerreia em favor de Deus. E você não pode ter mancha alguma no seu histórico. Porque daqui uns anos você será o rei. E quando você chegar lá, você tem que estar limpo. Você não pode ter sangue de inocente no seu passado, na sua vida. Você não pode ter sangue inocente derramado. Então, não derrame sangue. Leve a comida para os seus. E não leve em consideração. E eu te peço perdão em nome do meu marido. Mulher sábia. Qual é a mulher que defende a causa? Que protege, que age em segredo. Quando Davi veio, ela foi de encontro. Quando Davi veio, ela foi de encontro. Encontrou com Davi antes dele chegar. Para guerrear e matar todos. Então a mulher, junto com os servos dela, é uma mulher de grande sabedoria. É uma mulher que não poupou nada de si. Assumiu a culpa do marido. Ah, amados.
como é importante você preservar o teu lar. Qual é a visão que o mundo hoje estabelece de uma família? A visão é assim: deu certo, bem. Não deu, tchau. Uma visão errada, aonde a mulher é colocada de uma forma totalmente diferente daquilo que Deus instituiu, daquilo que Deus entregou, daquilo que Deus fez aliança. Era uma mulher que conhecia a Deus. Mas tem uma mulher que conhecia muito a Deus, Eva. Eva conhecia Deus de tal maneira que todos os dias ela ouvia, ela estava junto de Deus. E o que a Eva fez? Deixou de ouvir a instrução, deixou de cumprir o propósito. E o que ela fez? Ouviu ao inimigo, deu ouvido à serpente, falou com a serpente e fez o que a serpente quis que ela fizesse. Por isso, todos nós estamos sofrendo até hoje, hein? Na verdade, a humanidade sofrendo. Mas uma mulher que esteve presente com Deus, esteve junto com Deus. Quantas mulheres hoje oram, leem a Bíblia, escutam o que a Bíblia diz e faz tudo o que o inimigo tenta e fala ao seu ouvido. Isso é importante, amados. Adquirir a sabedoria, a instrução e a orientação que vem de Deus. Orar, a mulher que ora, ela sempre tem vitória. Ela é uma mulher vitoriosa. E hoje tem, assim, aquela maneira de se viver tão diferente do que a Bíblia ensina. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas as mulheres do passado não trabalhavam. Não, amados, trabalhavam sim. E trabalhavam muito. Débora era juíza, profetisa. Ela tinha um cargo público, Débora. Mas também tinha uma família e cuidava da família. Ela atendia numa figueira que ficava ao lado da sua casa. Ela dava conselhos segundo Deus. Era uma mulher que desde aquela época, ela preservava a Deus e anunciava aquilo que há de vir e aconselhava conselhos vindo de Deus. Cada um de nós temos uma maneira de viver. E a minha é certa? A sua é certa? Não. A única maneira de viver é essa. Segundo o que o Espírito de Deus nos instrui por Jesus. É a única maneira que nós temos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Hoje nós temos a instrução tão clara, porque no tempo do passado não havia o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo, ele nos revela, ele nos mostra, ele nos dá unção, poder, autoridade, ele nos dá força. Mas é preciso você construir no teu coração o preceito de jamais destruir a tua casa e o teu lar. Jamais permitir que o inimigo roube a tua família. Hoje, o mundo prega, instrui e leva toda a humanidade à destruição e a deixar de preservar a tua família. Mas é importante você guardar no teu coração. Jovem, aquele que acha uma boa esposa, ele acha a benevolência do Senhor. Procure alguém que conheça Deus, que ame a Deus, que ore, que tenha vida de oração. Assim seu lar jamais será destruído. Assim seu lar jamais será tocado. Porque o poder da oração, amados. Mulher que ora é uma mulher forte. É uma mulher valente. É uma mulher guerreira. Porque no momento das instruções, decepções, ela guerreia, ela ora, ela dobra o joelho. Mulher que ora é uma mulher que está próxima de Deus e recebe toda a instrução de Deus. Toda a instrução de Deus. Essa é a mulher que ora. Por isso, ore.
Débora orou. Débora, ela orava e era profetisa. Ela profetizava. Débora chegou perto de Baraque e disse: Deus mandou que você pegue 10.000 homens e suba ao Monte Tabor. Porque lá ele vai entregar o inimigo nas tuas mãos. Ele vai destruir o inimigo que oprime o povo e persegue o povo. Mas você pega 10.000 homens e vai lá. Essa é Débora. Uma profetisa, uma mulher política. Porque ela aconselhava os reis. Ela ouvia de Deus, recebia de Deus e anunciava. E aí ele diz: se você não for, eu não irei. E ela disse o quê? Se eu for, a glória será minha e não tua. Vá você. Não, se eu não for, se você não for. Mulher forte, meu irmão. Baraque era rei, mas ele precisou de uma mulher ir. Então, mulher, você não é fraca. Você é forte em oração. Você é forte na presença de Deus. Você é forte quando você anda com Deus. Quando você obedece a Deus. Então você é tão forte quando o inimigo vem assolando na sua casa para destruir o teu casamento. Você não chora, nem descabela, nem nada. Você ora e põe o inimigo para fora. E destrói as castas de inimigo que tenta contra você. É isso que ele diz. É isso que ele quer. Um povo que pode manifestar a glória de Deus diante do mundo através da sua vida, da sua família, do seu lar. E todos saberão que há Deus nessa terra. Porque você recebe a força que vem dele. Porque você é uma pessoa que não anda segundo os princípios e conceitos do mundo, mas se anda segundo o conselho de Deus. E ele instrui. É ele que entregou a vitória. Foi Deus que perturbou o rei para que ele não dormisse a noite toda. Foi Deus que levou ele aí naquele livro e entregasse a vitória. É ele a nossa vitória. Mas, amados, é em oração. Não é em discussão. Não é no bate-boca. Mas é em oração. É buscando a presença de Deus que nós vencemos. Buscando a presença de Deus que nós batalhamos e triunfamos poderosamente. A mulher sábia edifica a tua casa. E que sabedoria é essa? Não é sabedoria por estudo, por eu saber mais. Mas a sabedoria que vem do alto. Ela é mansa. Ela é branda. Ela é cheia de amor. A sabedoria que vem do alto não é uma sabedoria terrena. Ela é pacífica. É uma sabedoria pacífica onde nós mantemos a paz em meio às tribulações. Aonde nós mantemos a força em meio à fraqueza. E quando nós adquirimos essa sabedoria, meditando e orando todos os dias, o teu caminho se abrirá. Não há caminho fechado para a tua casa. A tua casa, a tua família será abençoada. Todo o teu povo. E olha, eu esqueci de contar quando falei de Abigail, Nabal. Interessante que naquela noite, quando Nabal festejava bêbado, em que ela foi fazer essa missão e Deus abrandou o coração de Davi. E ela não, olha o que ela fez, não permitiu que Davi sujasse as mãos com a morte de inocentes. Livrou a vida de Davi. Livrou o histórico de Davi perante o Senhor. Você é um homem que luta e guerreia pelo Senhor, por Deus. Não suja suas mãos. Quando ela retorna a casa, ela não pôde falar com Nabal. E ela esperou. No outro dia, quando ela falou, sabe o que aconteceu? Nabal travou inteiro, ficou mudo, ficou endurecido. Daí 3 dias, ele morreu. E quando Davi soube que ele morreu, ele mandou os servos dele dizer: olha, diga a Abigail se ela quer ser minha esposa.
tornou-se esposa de Davi. Vivia com um homem mau, ruim, mas ela preservou, tentou até o último momento. Então, amada irmã, não é obrigação nem deveres que faz a diferença. O que faz a diferença é o quanto você ora, o quanto você está na presença do Senhor. Não como Eva, que Eva também estava no paraíso junto de Deus, mas não ouvia, não fazia e nem enxergava aquilo que Deus mostrava. Ela deu ouvido à tentação e trouxe esse grande mal que nós sofremos até hoje. Amém? Por isso, mulher, propõe no teu coração buscar a instrução de Deus. Ele nos instrui para criar os nossos filhos. Ele nos instrui para formar o nosso casamento. No momento de luta, no momento de aflição, orem. Aprendam a orar juntos. Aprendam, eu digo para os casais, orem pelo menos um Pai Nosso junto. Orem. A força que adquire uma mulher de oração é tremenda. Um homem de oração é tremendo. Deus diz que o homem é o chefe da casa. Ele tem que conduzir a tua família. Ele tem que conduzir o teu povo. Para quê? Para que possamos, os filhos que nós recebemos são bênçãos de Deus. São de Deus, não são nossos. Mas cabe a nós instruirmos e levar eles de retorno a Deus. Essa é a missão de pai e mãe. A missão que Deus dá em prioridade para o homem e para a mulher que casa é manter os filhos na presença de Deus e levá-los em retorno a Deus no dia que daqui eles partirem, eles estarem novamente com Deus. Essa é a missão. E a missão de instruir, de mostrar, de orar, é do pai. Porque ele é o chefe. Ele é constituído chefe do lar. É a ele que pertence as... A mulher é a formadora de projetos. Mas quem dá a palavra final é o homem. Assim diz a Bíblia. Por isso, desperta, abre o teu coração. Procura na Bíblia. Jovens, tudo. Os jovens têm uma grande preocupação em formar. Não seja como Sansão, que escolheu uma mulher que não servia a Deus. Essa mulher não servia a Deus. No fim, ela roubou a força que ele tinha de Deus. E destruiu a própria vida de Sansão. É importante, como é importante. Nós conhecemos mulheres como Noemi, Ruth. Ruth tem um livro só no nome dela. Por quê? Porque Ruth, ela amou a sogra. É o ditado, ai minha sogra. Não. A nora é uma nova filha que ganhamos. Mas ela amou, ela perdeu, Noemi perdeu os 2 filhos e retornou para sua casa. E quando a nora amou ele de tal maneira que Deus recompensou ela com um marido rico, bonito. Diz a Bíblia que ele era um homem de boa aparência. Por quê? Pela fidelidade de Ruth com Noemi, Deus recompensa. O nosso Deus é Deus de recompensa. O nosso Deus é Deus de recompensa. E quando nós servimos a Deus, Ele nos recompensa eternamente. E a recompensa do Senhor não é só aqui, agora. A recompensa de Deus é para quando nós estivermos na eternidade. Amém? E a promessa de Deus, e sereis abençoados até 1000 gerações daqueles que servem a Deus. Neto, bisneta, tarané, tarará, tarará, até 1000 gerações. Essa é a promessa
de Deus. E a maldição daqueles que aborrecem a Deus é até a 4ª geração. Sereis amaldiçoado, até a 4ª geração é amaldiçoado. Por isso, esse é o nosso Deus de grande poder, que te dá a vitória, que te traz unção de guerreira, de guerreiros, lares que sabem guerrear em favor do benefício de Deus e vencer.